Bom, vamos mergulhar num capítulo do livro de Êxodo que muitas vezes passa batido. A gente não está falando aqui de pragas ou da travessia do mar, não. É sobre algo tão fundamental quanto a conexão entre trabalho, arte e o descanso sagrado. E olha, para a gente começar a entender a profundidade disso, essa citação já joga na mesa um fato surpreendente que está no centro da nossa análise de hoje. Como assim? Um artesão foi o primeiro a receber essa descrição tão especial? É isso que a gente vai descobrir. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imagina a cena. O povo de Israel está lá, acampado no deserto, bem no pé do Monte Sinai. Eles tinham acabado de receber a lei e estavam bem no comecinho da jornada deles como nação. E é nesse exato momento que Moisés recebe uma instrução, assim, monumental. Deus não queria só dar leis, ele queria morar no meio do seu povo. E para isso, ele ordena a construção de um santuário portátil, sabe? Um espaço físico que ia simbolizar a presença constante dele, o tabernáculo. Só que, claro, um projeto desse tamanho precisava de gente para executar. E é aqui que a história fica fascinante, porque o foco não vai para líderes militares ou religiosos, mas sim para os artistas que Deus escolheu a dedo para essa tarefa sagrada. Então, vamos conhecer os líderes do projeto, Bezalel e Aholiabe. Olha que interessante, até os nomes deles têm um significado especial. Bezalel quer dizer na sombra de Deus, e Aholiabe, pai é minha tenda. Os nomes já dão uma pista da natureza da obra, construir uma casa para Deus debaixo da proteção dele. Agora, aqui está o ponto central. A descrição de Bezalel diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. E isso não era uma inspiração qualquer, sabe? Foi uma capacitação divina completa, que encheu ele com dons muito específicos de habilidade e de talento artístico para fazer o trabalho. Isso eleva o trabalho manual a um ato espiritual muito profundo. Então, vamos ver como isso funcionava na prática. O que exatamente essa equipe capacitada por Deus precisava construir? Olha, a lista de tarefas não era pequena não, era um projeto bem complexo. Ia desde a estrutura principal, que era a tenda do encontro, até o item mais sagrado de todos, a Arca da Aliança. E ainda tinha os altares, as roupas especiais dos sacerdotes e até o incenso. Era um trabalho gigantesco que precisava de muita gente especializada. E aqui vem um detalhe crucial. Mesmo com todo esse talento artístico envolvido, a principal diretriz era a obediência. A adoração a Deus, nesse caso, não se baseava na criatividade humana, mas em ser fiel às instruções dele. A forma como se fazia era tão importante quanto o que se fazia. Mas aí, bem no meio dessa agitação toda, detalhando essa obra super sagrada, a narrativa faz uma pausa. Uma pausa dramática para introduzir uma regra que estava acima de absolutamente tudo. Parece estranho, né? Um projeto divino, urgente, sagrado. O que poderia ser mais importante do que construir esse lugar? A resposta de Deus é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. A instrução era: guardem o sábado. E, vamos ser claros, isso não era uma sugestão para tirar uma folguinha. O sábado é apresentado aqui como um sinal para sempre, uma marca da identidade daquele povo. Era um lembrete semanal de que a confiança e o sustento deles vinham de Deus, e não do próprio trabalho. E para não restar nenhuma dúvida do quão sério era esse mandamento, a consequência para quem o desrespeitasse era bem explícita e definitiva. É isso mesmo, a pena era a morte. Isso mostra que, na visão de Deus, desrespeitar o descanso sagrado era o mesmo que quebrar a aliança. Nem mesmo o trabalho de construir o tabernáculo, por mais sagrado que fosse, justificava violar o sábado. O próprio descanso era um ato de adoração e de confiança. Tá, mas e aí? O que a gente tira disso tudo? Por que um capítulo sobre artesãos e um dia de descanso no meio do deserto ainda tem algo a nos dizer hoje? Vamos conectar esses pontos? O capítulo fecha com uma imagem muito poderosa. Moisés recebendo as tábuas da aliança, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Esse ato sela o pacto e amarra todas as instruções que vieram antes, tanto as de construção quanto as de descanso. E o legado disso é enorme, sabe? A capacitação de Bezalel pelo Espírito aponta para a ideia de que todos nós recebemos dons para servir. O tabernáculo físico é visto como uma espécie de sombra de uma realidade celestial. O descanso do sábado aponta para um descanso espiritual ainda mais profundo. E a lei escrita na pedra antecipa a promessa de uma lei escrita no coração. Então, no fim das contas, Êxodo 31 nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Ele nos ensina sobre vocação e sobre limites.
sobre como Deus valoriza o trabalho técnico, o trabalho artístico e, ao mesmo tempo, nos chama para parar, o que nos leva à pergunta final. E se o nosso trabalho, quando feito com excelência, e o nosso descanso, quando vivido em confiança, forem, na verdade, duas faces da mesma moeda? A adoração